Olá, estou fazendo esse vídeo para tirar as dúvidas sobre as atividades do livro Buriti mais Matemática, das páginas 32 e 33. Na página 32, o livro sugere que vocês confeccionem um jogo e que joguem com as crianças, tá? Com os seus filhos. No material, ele pede para que se construa cartas numeradas de 1 a 10. Tanto para um jogador quanto para o outro. Então, teremos dois conjuntos de cartas numeradas de 1 a 10. Feito isso, jogou um pouquinho com a criança e aí você passa para a atividade da página 33. Caso não queiram fazer o jogo, vá para a página 33 e vamos trabalhar com as possibilidades, tá bom? Então aqui, ó, na atividade 1, a pergunta é: qual é a menor soma possível que um jogador pode obter ao receber as duas primeiras cartas? Então essa é a primeira pergunta. Então eu tô lá jogando, então vamos supor que eu pegue uma primeira carta e eu tire a menor carta, tá? O número menor que tiver naquele conjunto de cartas numeradas. Guardo para mim. Na segunda rodada eu vou tirar outra carta e eu tiro a outra carta menor do conjunto. Somando-se as duas, ou seja, essa carta mais a carta da primeira rodada que eu recebi, ela vai dar uma quantidade. Então, qual é a menor quantidade possível que eu consigo obter nas duas primeiras rodadas? Se eu tirei o número menor das cartas numeradas, elas estão numeradas de 1 a 10. Então, na primeira rodada eu tirei o número menor. Na segunda rodada eu também tirei o número menor. Somando-se as duas cartas, qual é o número que vai dar no resultado? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: qual é a maior? Então, vamos lá, voltando. Eu tiro na primeira rodada uma carta. E essa carta que eu tirei é a maior carta do conjunto de cartas numeradas que eu fiz. Então, eu tirei a maior. Segunda rodada, vou lá e tiro a outra segunda maior. Somando-se as duas, qual é o número maior possível que eu consigo tirar? É isso. Lembrando que eu tenho dois conjuntos de cartas numeradas de 1 a 10. A segunda pergunta é: é possível um jogador obter soma 15 nas duas primeiras cartas distribuídas no jogo? O jogo você tem que ir tirando cartas até formar o número 15. Então, eu consigo tirar o número 15? Vamos lá. Primeira rodada. Tiro a primeira carta. Vamos supor que eu tirei o número 5. Na segunda rodada, eu tiro outra carta. Se eu tirar um determinado número, a soma dessas duas cartas vai dar 15, certo? Então, quais são as possibilidades de formar 15 nas duas primeiras rodadas? Eu pego os números que somando dá 15. Você vai colocar todas as possibilidades aqui no livro, tá? Na terceira pergunta veja as cartas de Adriana em uma das rodadas. Então, a Adriana está mostrando lá a carta 4, a carta 5 e a carta 2. Somo esses três números. Qual é a quantidade que vai dar? Aí vem o questionamento. Se ela solicitasse mais uma carta, além dessas três que ela já recebeu, se ela solicita mais uma carta, qual ela poderia receber de modo que não fosse excluída da rodada? Para ela ser excluída da rodada, ela tem que tirar uma carta que, somando as 4, seja maior que 15. Então, para ela não ser excluída, ela tem que tirar menos que 15, né? Na soma. Então, qual é a carta que ela vai tirar que, somando, vai dar menos que 15 para ela não ser excluída? Tem várias possibilidades aí. Coloque as várias possibilidades na resposta. Na pergunta 4 se você estivesse jogando e suas cartas tivessem soma 13, então, todas as cartas que você pegou deu 13. Somando-se as cartas, deu 13. Você se arriscaria a pedir mais uma carta? Lembra, o jogo termina quando alguém faz soma 15 de todas as cartas que pegou, ele é o vencedor. Se passar de 15, se estourar, ela perde o jogo.
Então você tem 13 pontos na mão. Você se arriscaria a pedir mais uma carta? Responda se sim e por quê. Se você responder não, responde por quê, ok? E na atividade 5 e última, diz assim: Carlos, Vanessa e Ricardo estavam jogando. Tá aí a fotinho deles na mesa. Observe as cartas de cada um deles. Então as cartas estão abertas, né? A do Carlos, a da Vanessa e do Ricardo. Então observa os números que eles pegaram. Sabendo que o Ricardo venceu, então vamos lá. O Ricardo foi o vencedor do jogo. Qual poderia ser a sua terceira carta? Todos já tiraram 3 cartas e o Ricardo vai tirar a terceira. Quando ele olhou essa terceira carta, ele venceu o jogo. Então, qual foi esta carta? Qual foi o número que ele tirou nessa terceira carta que fez ele vencer o jogo? E responda, tá? Nesse caso aqui, não tem espaço, mas você pode responder aqui embaixo. Espero que eu tenha ajudado. Se eu falar um pouco mais do que isso, eu já falo as respostas. Beijos e qualquer dúvida, pode postar aí nos comentários.